Antigo Testamento é o que Deus sigilou com Moisés. E o Novo Testamento é o que foi feito a partir da morte de Jesus. Mas por que existe tanta discrepância entre o Antigo e o Novo Testamento? Dizem que o Deus das Escrituras mais antigas era mau e o das Escrituras mais recentes é bom. Por quê? Se estamos falando do mesmo Deus, por que tanta diferença? Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que o acharam, apanhando lenha, o trouxeram a Moisés e Arão, e a toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe devia fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá aquele homem. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Então, toda a congregação o tirou para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Números, capítulo 15, 32 a 36. Deus, sendo um ser grandioso, divino, bondoso e fonte do amor e da compaixão, como poderia ordenar que apedrejassem um homem por estar apanhando lenha em um dia de sábado? São passagens como essa que fazem as pessoas questionarem o Deus do Antigo Testamento. Muitos o consideram uma entidade violenta, vingativa, orgulhosa, entre outros adjetivos negativos. Nas atrocidades cometidas pelo Deus do Antigo Testamento estão a morte e destruição da humanidade, como fez no dilúvio em Gênesis, e em guerras sangrentas contra os cananeus, detalhadas em Deuteronômio. Mas antes de começarmos a buscar algumas possíveis explicações, é preciso deixar claro por que houve a separação do Antigo e do Novo Testamento. Em realidade, o Novo e Velho, Antigo Testamento, tienen una relación porque uno preparó a otro. Muy errado cuando inclusive hay personas que comparan, y ya tuvimos personas como heresías, como el marcionismo, que tentó negar el Velho Testamento. El Velho Testamento, en realidad, nós temos que imaginarnos que Deus tem uma obra de salvación para nós. Esa obra de salvación se dividió en dos partes. Una en el Velho Testamento, donde nos vimos toda a formación del mundo. Gênesis, el libro Gênesis significa el inicio del mundo, cómo Deus creó el mundo, cómo se desenvolvió el mundo, cómo creció ese hombre y también cómo se desvirtuó el sentido da humanidade, porque em verdade Deus criou o homem para que estejamos todos vivendo em um paraíso. Primeiro apareceu, a lei de Moisés. O TBAT, que é a teologia bíblica do Antigo Testamento, ela vai estar explicando que durante praticamente 1000 e poucos anos foram se formando o cânon do Antigo Testamento, certo? Vindo de Moisés, Pentateuco e os livros históricos, os Salmos, os livros sapienciais, e aí vindo os profetas, todos eles, terminando, esse cânon foi fechado, Depois que esse cânon foi fechado, teve um tempo praticamente de 400 anos de Deus estar silente, calado, E não houve nenhuma obra da parte de Deus pelos seus profetas nesse momento. Houve sim os apócrifos que apareceram,
após isso, veio o quê? Jesus, veio os seus discípulos, vieram, né, as igrejas, né, através de Paulo, nas suas viagens missionárias, mas eles falaram que a Bíblia de então, a escritura conhecida, qual era? Era o Velho Testamento, de Moisés, casa Malaquias, né? E aí, se formando esse cânon, logo após, né, a igreja ser formada, praticamente primeiro, segundo século, terceiro século, veio então o cânon do Novo Testamento, né? Por isso, Velho ou Antigo Testamento, que é a palavra de Deus, e Novo Testamento, NT, palavra de Deus, né? La profecía de Jeremías, capítulo 31, versículo 31 y 32, que yo quisiera leerles, si es posible, una parte muy pequeña. ¿Por qué? Porque eso fundamenta, y el único versículo en el Antiguo Testamento, en el Velho Testamento, que fala claramente de una nueva alianza, antiga alianza y nueva alianza. La antiga alianza se daba justamente en el cuerpo, ¿sí? Y la circuncisión era una señal en el cuerpo concreta, visible, de que había una alianza con Dios. En cuanto en el Nuevo Testamento la circuncisión ya no se daría en el cuerpo. Por medio del batismo, la circuncisión se da en el corazón, ¿sí? Y esa es una diferencia entre el Velho y el Nuevo Testamento. No Velho, a aliança se dá no corpo. En el Nuevo Testamento, a aliança se dá no coração. No Novo Testamento, Deus é o ser que prega o amor ao próximo, mesmo sendo justo quando é preciso. Marcião de Sinop, um cristão que viveu no século II, fundou uma doutrina chamada marcionismo, a mesma citada pelo padre Rafael. Sua ideia central era a incompatibilidade entre Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo Testamento. Ele afirmava que o Pai de Jesus não tinha relação com o Deus que consta nas Escrituras Sagradas mais antigas. Tendo esse pensamento, ele foi expulso de Roma pela Igreja, voltou à sua região de origem e continuou a pregar sua doutrina. Mas será que existe a chance do Deus do Antigo Testamento não ser o mesmo do Novo Testamento? Dizer que existem deuses diferentes é já entrar, inclusive, até em um politeísmo. Deus é o mesmo. En el Novo e no Velho Testamento é um só. Não só é o mesmo do Velho Testamento quanto do Novo, como é o Deus de todo o universo, né? Então, e essa mentalidade é interessante, né? Porque o problema está na nossa compreensão de quem é esse Deus, né? Alguns realmente falam, né, e até assinam embaixo, que ele foi um Deus cruel, entre aspas, né, no VT, ou AT, no Antigo Testamento. Mas quando a gente estuda o TBAT, que é a teologia bíblica do Antigo Testamento, a gente percebe que ele foi um Deus de graça e um Deus de amor, certo? Uma palavra que a gente compreende no Velho Testamento é resed, é um amor de compaixão. Então, quando a gente mergulha um pouquinho nesses estudos, a gente percebe que ele foi um Deus de amor. Ele se compadeceu daqueles que estavam ali. Enquanto a essa história de que Deus do Velho Testamento é um Deus cruel, um Deus de vingança, é um Deus que mata, nós temos que ubicar-nos, primeiro, historicamente. Estamos falando de 4 a 3 mil anos atrás. Tenemos que ubicarnos en el contexto literario y en el contexto desde la mentalidade das pessoas de 3.000 anos atrás. Logicamente que o contexto era um contexto diferente, né, do contexto do Novo Testamento e talvez o contexto diferente da nossa era, né, do tempo odierno. Mas o que acontece? É um Deus de graça, né, no Velho e no Novo Testamento. E ele prova isso, né, quando Paulo fala que Deus prova o seu amor para conosco, né? Ele provou desde o Éden até o Apocalipse.
Nós somos provenientes de uma revelação. Que diferença há entre religião e revelação? A religião é uma búsqueda do homem a Deus. Em la revelação, Deus se revela ao homem. E no Velho Testamento, Deus tem um jeito de revelar-se a esse homem, e no Novo Testamento, outro. Eu mencionei o marcionismo. O marcionismo, inclusive, fomentaram a não leitura do Velho Testamento, inclusive, como dizia o Dr. Daniel, algunos libros del Nuevo Testamento, como la carta a los Gálatas o algunas cartas de São Paulo. ¿Por qué? Porque eles interpretaban que justamente como que se falaba de dos deuses. Okay, Deus do Velho, Deus do Novo. Deus é o mesmo. Outro questionamento feito é sobre a autoria do Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos por Moisés, que são Gênesis, Êxodos, Levítico, Números e Deuteronômio. Porém, surgiram algumas dúvidas sobre a autoria dessas obras. Primeiro, que há uma grande diferença nos nomes usados para fazer referência a Deus. Em segundo lugar, é nítida a diferença do estilo linguístico de cada livro. Isso nos dá a impressão de que Moisés não escreveu o Pentateuco, mas sim vários autores aleatórios. Se isso realmente aconteceu, provavelmente as pessoas que escreveram esses livros não foram inspiradas por Deus. Então, todos os eventos do Antigo Testamento podem ser considerados histórias da tradição oral, o que torna os acontecimentos meras histórias imaginárias e sem credibilidade. Não é uma farsa, mas o tempo que foi escrito foi, um tempo pós alguns escritos já existentes, A história vai estar provando isso, a história da igreja, desde o Velho Testamento até o Novo Testamento. E Moisés foi um homem escolhido por Deus para escrever, e levar aquilo que ele queria de nosso Deus, para mostrar às outras nações quem era o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, certo? E ele escolheu quem? O povo de Israel, os israelitas, para que pudesse, então, levar, que ele era um povo de dura cerviz, interessante, que eles mantinham o foco, e Moisés foi um camarada que manteve o foco. E ele manteve o foco na sua missão de escrever, de compreender a voz do Senhor, uma missão difícil, mas ele fez, Ele cumpriu cabalmente as Escrituras, Primeiro, que escritos demonstram que há momentos que ele não estava e que falavam da história dele. Então é impossível que ele, de punho e letra, lo haya escrito, ¿sí? Mas sí, el Pentateuco leva a linha de pensamento de Moisés, poderíamos dizer. Como assim também nós temos no Novo Testamento as cartas de São Paulo. Paulo, há cartas que ele escreveu e há cartas que le escreveram discípulos dele. Há cartas que nós vemos que São Paulo diz mesmo: eu le escrevi de punho e letra. ¿Por que ele diz de punho e letra? Porque há outras cartas que entran en el espíritu paulino, que entran en el espíritu de São Paulo, mas que no fueron escritas por él, mas no se afastan del espíritu de São Paulo. Podemos decir lo mismo en el Pentateuco, que son los 5 libros justamente que falan de la ley, los principios y cómo también Deus age en la historia de salvación nosa, ¿sí? Que fueron escritos por algunos por Moisés y otros por sus propios discípulos, mas no se afastaron do Espíritu. Dizer que él escribió todo es un fanatismo, es fundamentalismo, porque es imposible. Mas sí tenemos que decir que no se afastó del espíritu de la línea de pensamento de Moisés. O Pentateuco, alguns defendem que deveria, na verdade, ser Exateuco, 6 livros, não apenas 6. Von Hard escreveu sobre isso, que é um teólogo que pensa a teologia bíblica do Antigo Testamento. Ele fala, por que não um Exateuco ao invés de ser um Pentateuco? Certo? Então, porque Moisés escreveu, mas depois que Moisés morreu?
né? Talvez Josué continuou a escrever, porque foi um líder que justamente assumiu após a morte de Moisés, né? Então ele escreveu segundo a teologia bíblica, e eu creio nisso, e é a palavra de Deus para nós. Alguns teólogos ao redor do mundo têm uma terceira teoria sobre a diferença do Deus do Antigo e do Novo Testamento. É sabido que as obras do Antigo Testamento foram escritas por homens inspirados por Deus. Isso mesmo, inspirados. Isso nos dá a ideia de que Deus não ditou exatamente com suas palavras tudo o que ele queria dizer. Por isso, todas essas obras sagradas foram escritas por pessoas da época que acabaram inserindo nos livros os contextos em que viviam. Nesse tempo, punir com a morte era algo normal. As pessoas eram apedrejadas em público por roubar um pedaço de pão. Mulheres eram mortas por serem adúlteras. Será que temos a impressão de que o Deus do Antigo Testamento era tão cruel por causa do contexto da época? Não é um Deus cruel. En el sentido, nós temos que dizer que se escreveu o Velho Testamento dentro de um contexto literário que se manifesta como esse Deus da vitória, esse Deus que vence. Por exemplo, nós temos uma expressão no Novo Testamento e um canto litúrgico quando nós decimos Cristo pisoteou a morte. Uma expressão para o Ocidente, pisotear, pisar, ok? Lo matou, lo venció, lo pisó. Mas si nós vemos a história, por exemplo, em Iraque, quando foi a história de Saddam Hussein, quando apareceu um jornalista e mostrou seu sapato, não? A maior humilhação que você tem para alguém é mostrar seu pé, é mostrar seu sapato na cara do outro. Então, pisotear no Oriente é não só vencer, é ir além da vitória, é humilhar a outra pessoa. O contexto era um contexto mau, um contexto perverso, né? Talvez não seja tão diferente da nossa época, né? Mas naquele momento se vivia essas guerras, essas loucuras que aconteciam lá. Deus, ele intervém através do seu povo, na verdade. Eu vou colocar uma palavrinha aqui que a gente às vezes nunca prega, mas a ira de Deus, tá certo? Se eu não estou enganado, se não falhar a memória, é Harã. Harã traz duas conotações, né? Um ciúme e um zelo de Deus por seu povo. E aí, quando ele intervém, na verdade, com a ira. E a ira faz parte da santidade de Deus, pelo zelo. Há uma expressão que se usa muito na Bíblia, que se diz background. O background é o contexto histórico e literário em que se desenvolveu um fato da história determinada. Então, para analisar o fato, você tem que entender o contexto histórico. E o contexto histórico do Velho Testamento era mostrar se teu Deus era verdadeiro, era um Deus de vitória, era que vence a outro. Então, se seu povo estava com Deus e Deus estava com esse povo tinha que vencer. Esse era o contexto em que se esperava esse Deus. Por isso, os judeus, quando Jesus nasceu, não o reconheceram como Deus, porque eles esperavam um Messias poderoso. E ele se ofereceu como um Jesus humilde que vinha a salvar a humanidade. Até agora, existem religiões que não reconhecem a Jesus, sim, como o Messias. Tudo isso nos leva a mais um questionamento. Podemos interpretar a Bíblia ao pé da letra? Devemos levar em conta o contexto em que a obra foi escrita? Levar ao pé da letra significa interpretar de forma literal. Mas muitos estudiosos da Bíblia afirmam que, de alguma forma, devemos interpretar as obras sagradas desta maneira. Isso
porque muitas passagens são linguagens figuradas usadas pelos autores. Mas, se tanto o Antigo quanto o Novo Testamento foram inspirados por Deus, o Ser Superior, dono de todo o conhecimento do universo, as palavras que foram inspiradas por ele não deveriam ser interpretadas de forma literal? Sempre. Meus alunos acham, mas como assim, pastor? Né? A literalidade que eu compreendo, né, é do jeito que está escrito. Se Davi escreveu um poema, é o poema que você tem que interpretar ali. Né? Se é um cântico, você vai ter que interpretar aquela leitura ali como um cântico, tá certo? Se é uma proeza que Deus está fazendo, talvez na guerra, dele levantando, né, ajudando a Ur, né, e Caleb levantar os braços de Moisés e está contando aquela história, cara, é uma história que está sendo contada, entendeu? Então é literal a coisa. Você precisa compreender. Logicamente, tem algumas passagens que são difíceis de compreender, mas aí o hebraico ajuda, o grego ajuda, né? O aramaico, quem compreende um pouquinho, ajudam bastante, né? As línguas originais. Mas a Bíblia, no meu entender, na minha teologia, tem que ser interpretada literalmente. No podemos interpretarlo literalmente, ni el Velho, ni el Nuevo Testamento. Nós temos que ubicar-nos 2000 anos atrás, ¿sí? Eu di aulas como professor de teologia e eu dou um exemplo para que o povo se ubique. Por exemplo, na Argentina, tempos de minha juventude, uns 30 anos atrás, decíamos tirar a agulha, ¿sí? Se você diz a alguém tirar a agulha, pegam uma agulha e la jogam, não? E la tiram. Tirar a agulha 30 anos atrás era, que hora é? ¿Sí? Que horas são? Então, para saber o contexto de algumas palavras, nós temos que remitir-nos e voltar-nos às fontes. Levando em consideração tudo isso que foi dito, podemos considerar que o Deus citado no Antigo Testamento é mau? Muitos ateus fazem o seguinte questionamento: como posso confiar em um Deus que manda seu povo cometer genocídio? Religiosos dizem que Deus é amoroso, mas também que é severo na hora de punir. Porém, a pergunta que não quer calar é: o Deus do Antigo Testamento era mau? Nós podemos, primeiro, sempre pensar que Deus é o mesmo. Não podemos falar de Deus cruel e Deus bonzinho. Deus é o mesmo. En el Velho e no Novo Testamento, ele se revelou, a revelação, o que eu falo, se apresentou de diferente forma na história do povo. En el Velho Testamento, se apresentou como, na história dos povos, ele ia vencendo e ia mostrando que aquele que está com ele sempre vence. En el Novo Testamento, também do mesmo jeito, quando ele nos fala, se vocês que são cristãos, se morrem comigo, se me tomam e me sigam, tomam a cruz, vocês vencerão. Mas para vencer, vocês têm que passar pela cruz, ¿sí? En el Velho Testamento, tinham que passar por distintas situações para chegar a ver a luz de Cristo. O Deus do Antigo Testamento sempre foi bom. Sempre foi amável. Uma palavra, outra, né? Palavra que vem à minha mente é amado. E ele falou, tem um servo meu que eu estou escolhendo, ele é segundo o meu coração. O nome dele é Davi. E a palavra Davi no hebraico é amado, certo? Então toda vez que a gente fala o nome Davi, tem que lembrar do hebraico que é o amado. Então, na verdade, não foi Davi que foi amado. Foi o Senhor, através da missão de Davi. E aí, foi Davi que foi amado? Foi, no seu tempo, mas apontava para um Davi que viria depois, tá certo? Ou seja, alguém que viria do trono de Davi, que foi o amado de Deus, Jesus. E ele fala assim, olha, isso aí é o meu filho amado, certo? Ou seja, meu filho Davi. Ouçam a ele. Ele é o profeta, ele é o meu profeta, certo? Ele é o rei. E Deus assina embaixo tudo o que Jesus fez, nosso amado Senhor, nosso amado Salvador. Deus é um ser sobrenatural
que no Velho Testamento se revelou de uma forma, no Novo de outra, mas sempre acompanhou a história de seu povo, porque, em definitiva, o povo é dele, ele o criou, ele o formou, ele quer que esse povo volte a ele, mas ele ama tanto a seu povo que ele respeita a sua liberdade. Ele sofre quando nos vê a nós brigar entre nós, quando há crianças que morrem de fome por negligência nossa, crianças que morrem de fome por mala distribuição da riqueza no mundo. Temos pessoas que têm tudo e as demais pessoas que se conformam e se tenta viver com o que sobra desses poucos que têm. Deus não quer isso. E já Amós, o profeta Amós, no Velho Testamento, e 600 anos atrás, 600 anos antes de Cristo, diríamos 2.600 anos atrás, ele já denunciou que vocês serão julgados por as injustiças que fazem com os pobres, por vender um pobre por 2 sandálias, disse Amós, no capítulo 2. ¿Eso qué significa? Que en el Velho Testamento ya existía el clientelismo, mas el clientelismo del Velho Testamento se manifestaba de un jeito y hoy se manifiesta de otro. Antes le daban 2 sandálias, hoy le damos un plan social ou uma cesta básica ou outra coisa. Então compreendo que o Deus do Velho Testamento é um Deus de graça, um Deus de amor, um Deus de bondade. Provou isso durante a história, tem provado na nossa história, no nosso tempo, né, através, logicamente, de Jesus Cristo, o seu profeta, o seu Senhor, né, nosso Senhor no caso, né, aquele que mostra a graça de Deus e tem mostrado essa graça e vai mostrar essa graça para todo sempre nos nossos corações. Creio assim. Para finalizar, quero dizer, por exemplo, se vocês, a essas pessoas que não gostam de ler o Velho Testamento, porque lo ven assim, lean Provérbios, lean los Salmos. Los Provérbios está extraído de experiencia de vida. Nos encontramos ahí ejemplos y sabiduría de vida. Y con ese ejemplo termino dizendo que o princípio da sabedoria, dizem os Provérbios, é o temor a Deus. Temor a Deus não é o medo, é sentir en el outro a presença de Deus. E quando eu sento na presença de Deus em la outra pessoa, eu não roubo, eu não sou hipócrita, eu não sou falso, eu sempre dou o melhor para o outro, porque no outro nós vemos a Deus. E esse é nosso princípio de sabedoria, não o medo, porque o amor expulsa o temor. O fato é que o Antigo e o Novo Testamento têm muito em comum, apesar de também haver muita discrepância. Por isso, ter uma boa compreensão sobre as 2 principais divisões da Bíblia Sagrada é fundamental para termos um bom entendimento do que Deus quer nos falar através das suas palavras. Finalizamos por aqui. Um abraço a todos e até o próximo episódio da nossa série documental Além da Bíblia.